RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Feriado de Finados. Milhares de pessoas aproveitaram o dia para homenagear aqueles que já se foram. Esporte: 176 atletas de todo o estado participam do 61º Aberto de Tênis em Porto Alegre. Enem 2018. Há 2 dias do primeiro domingo de provas, estudantes aproveitam aulão para revisar conteúdos. Confira como fica o tempo nas principais regiões do estado neste final de semana. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Essa sexta-feira, feriado de Finados, foi marcada por intenso movimento nos cemitérios aqui de Porto Alegre. Milhares de pessoas aproveitaram o dia para homenagear aqueles que já se foram. Confira. O dia de Finados costuma ser nublado e ventoso, mas neste ano uma boa surpresa. O sol resolveu aparecer e fazer desta sexta-feira de Finados um dia mais alegre. Quem não viajou e decidiu ficar na capital, tirou um tempinho para ir ao cemitério. Eu vim conversar e homenagear minha mãe, meu pai e minha avó. É uma homenagem aos meus antepassados queridos. Vinha com a minha família, com a minha mãe, e já é de praxe. Até me emociono, porque perdi a minha mãe recentemente também. Então, é uma maneira da gente homenagear, né? Lembrar deles com carinho, que a gente lembra sempre, mas hoje é especial. O colorido das flores enfeitava os túmulos daquelas pessoas queridas que já partiram. Para muita gente, o dia foi dedicado a limpar, ajeitar e deixar a sepultura em ordem. Apesar da movimentação intensa, para muitos era momento de silêncio e reflexão. Em frente às fotos dos familiares, as histórias de vida eram lembradas com emoção. E aí, era hora de rezar e se sentir mais próximo de quem tanto se amou. Eu tenho que vir, não deixo de vir, porque assim eu sei que eu estou pertinho deles, né? Converso um pouquinho, alimenta um pouco a gente, né? Ajuda, porque é muito triste, nem pode imaginar. O feriado de Finados foi criado pela Igreja Católica e dedicar um tempo para se aproximar dos parentes que já faleceram se tornou, há muitos séculos, uma tradição entre os cristãos. É um dia de respeito, de recordações, de coisas boas, né? E que parece que hoje o pessoal estão perdendo aquele respeito, aquela lembrança do passado, né? Então, estamos aí cuidando da minha mãe, do meu cunhado e meus sobrinhos. Na capital gaúcha, um dos túmulos mais visitados é o do cantor gaúcho Teixeirinha, que morreu em 1985, mas ainda hoje é lembrado por diversos fãs. Essa é a primeira vez que eu venho até o túmulo do Teixeirinha e quando eu cheguei aqui eu já vi de longe que ele é o túmulo onde tem mais pessoas, o pessoal traz rádio, traz chimarrão, vem com a roupa típica do Rio Grande do Sul, né, piochado, relembrar isso, e são pessoas que elas não se conhecem, elas não têm relação entre si, e o ponto em comum que une elas nesse processo de interação humana é justamente a figura do Teixeirinha, porque ele foi um cantor que ele cantava para o grande povo, para as massas, né? E as pessoas se identificam muito com a figura dele. Às 10 horas da manhã foi celebrada uma missa campal dentro do cemitério Santa Casa de Misericórdia, que reuniu centenas de fiéis. Hoje, além das tradicionais missas, um cemitério aqui de Cachoeirinha, na região metropolitana, abriu espaço para um evento de adoção de pets. E como o movimento é intenso por aqui, diversos cachorrinhos como este já estão ganhando novos lares. É um dia que a gente está sensibilizado, a gente está, né? Então é como se fosse mais uma alegria, assim, uma coisa que a gente vem aqui, resgata e diz, ó, é um lugar que tu veio buscar amor também, né? Vem buscar um conforto, né? E uma amizade. Este já é o 3º ano que ocorre o evento de adoção no cemitério Parque Memorial da Colina.
O cemitério também não é só um local de tristeza, a gente também tenta transmitir um pouco de conforto para as pessoas, né? O Richard, de 14 anos, toca violino há 3 anos no feriado de finados no cemitério. E desde o ano passado ele se sensibilizou com a doação de cachorrinhos. Mas desta vez ele volta para casa abraçado no novo amigo. E esse ano eu falei para minha mãe que se eu gostasse de um eu ia levar ele de qualquer jeito. Eu vi que ele era bem calmo e que ele era grande. Eu tenho 3 cachorros grandes, então eu gostei dele mesmo. E assim foi o dia de finados, marcado por lembranças, tristezas, alegria e muito, muito amor. E atenção, moradores do bairro Petrópolis e arredores. A Avenida Lucas de Oliveira está totalmente bloqueada na altura do número 1955. O Departamento Municipal de Água e Esgotos realiza uma obra na rede de esgoto neste trecho durante o feriadão de finados. O acesso será limitado ao transporte público e moradores da área terão um acesso orientado no local. A previsão de término da obra é ao fim deste domingo, dia 4. E faltando 2 dias para o primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 243 mil estudantes de todo o estado aproveitaram para recapitular conteúdos e tirar dúvidas. Na tarde desta sexta-feira, a nossa equipe acompanhou um aulão de revisão geral com dicas para o Enem 2018. Confira. Aos 49 do segundo tempo, tá todo mundo ligado na matéria, revisando o conteúdo e na ansiedade para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que acontece neste domingo. Na tarde desta sexta-feira, um cursinho da capital promoveu um aulão para os estudantes. A ação foi em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Para entrar, bastava doar 1 quilo de alimento não perecível, o que resultou em 3 toneladas de alimentos que serão doados para creches da capital. Quem estava ali assistindo às aulas não perdeu tempo para dar aquela última revisada no conteúdo. Fase de revisão, não adianta a gente querer aprender conteúdo, sendo que se até agora a gente não aprendeu, não vai aprender mais, né? A gente está revisando e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente está estudando bastante, né? Mas agora é o momento de acalmar e descansar, né? Revisar. Essa é a dica. Este professor explica que o foco agora é retomar os conteúdos para chegar com eles fresquinhos na memória no dia da prova. Se quiser dar uma olhadinha, de repente, em algum conteúdo, é mais no sentido de revisar e de repente relembrar alguma coisa, mas não é hora de aprender conteúdo novo. É hora de reforçar, na verdade, a autoconfiança do trabalho que a gente fez. Para quem vai fazer a prova de domingo com os conteúdos de ciências humanas, linguagens e redação, deve ficar atento ao horário. 12:00 abrem os portões que serão fechados a 1h da tarde. A prova começa a 1h30 e tem duração de 5h30. A única caneta permitida é aquela da cor preta, fabricada com material transparente. Levar comida ou água? Pode, mas também tem que ser em embalagem transparente. Não esqueça de levar um documento oficial com foto e chegue cedo. Mais de 243 mil inscrições foram confirmadas para o Enem 2018 no Rio Grande do Sul. E ainda falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, a EPTC anuncia que vai reforçar a tabela horária dos ônibus nos 2 domingos de realização da prova. A alteração prioriza as linhas que levam às faculdades PUC, FAPA e Uniriter, que são os locais de exame com maior número de inscritos. A EPTC ressalta que para os estudantes que realizam o exame na Escola Parobé, no Centro Histórico, devem acessar a escola através do Túnel da Conceição por conta de um bloqueio na Avenida Mauá, em virtude de um evento automotivo. O Enem acontece nos dias 4 e 11 de novembro. De acordo com o INEP, mais de 5.513.000 pessoas estão inscritas no exame em todo o país. No Rio Grande do Sul, são mais de 243 mil. E até o dia 4 de novembro, Porto Alegre recebe o 61º Aberto de Tênis da Sojipa. Quase 200 atletas de todo o estado participam desta competição. O amor pelo tênis começou há 10 anos para o André. Desde então, ele nunca parou. Ele pratica o esporte 5 vezes na semana nas quadras da Sojipa, em Porto Alegre. E hoje em dia compete nas categorias classe 2 e 3 do tênis. Haja fôlego
para tanto esforço. Então tem que ter o físico bom, coordenação de poder correr para os dois lados, para frente, para trás, vai e volta, e muita cabeça também, porque quando a cabeça vai para o espaço, teu físico vai embora junto. Assim como o André, mais 176 atletas participam do Campeonato Aberto de Tênis da Sojipa, que integra atletas de dentro e de fora do clube. É mais um campeonato para integrar pessoas, né? Pessoas que conhecerem o clube, também trazer uma visibilidade em termos de marketing também. Eu acho que isso é importante para o clube, né? Integrar pessoas é fundamental. Há 40 anos, a Sojipa foi a campeã do título mundial de interclubes. E neste ano, o Campeonato Aberto relembra esse importante marco para a história do Campeonato Gaúcho. Há 40 anos atrás, a Sojipa foi campeã mundial interclubes, né? Ganhou na final do um clube francês. E hoje, então, comemora esse título de 40 anos desse campeonato tão importante para a Sojipa, que foi o Mundial Interclubes. O campeonato estadual, que conta com a Federação Gaúcha de Tênis, segue até o próximo domingo. 19 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. O Jornal da RDC volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Em setembro, nós contamos a história da dona Hermínia, que está com câncer no fígado. Os medicamentos são caros e com o salário mínimo que ganha mensalmente, ela não tem condições para comprar. Usando a medicação, dona Hermínia tem 90% de chance de se curar da doença. Mas para isso precisa iniciar o tratamento o quanto antes. Para custear o tratamento, a família fez uma vaquinha online. E após mostrarmos a história dela aqui no jornal, um grupo de advogados se sensibilizou e entrou em contato com a nossa produção. O final dessa história você acompanha na reportagem. Ela coloca os brincos, se arruma em frente ao espelho, confere todos os documentos antes de sair. O dia de hoje é especial para a dona Hermínia, mas antes de a gente contar porque esse dia é tão importante, vamos relembrar a história dela que já foi contada aqui na tela da RDC TV. Hermínia é uma das milhares de brasileiras que enfrenta o câncer. Em 2014, ela foi diagnosticada com um tumor no fígado. Para complicar ainda mais a situação, veio a incansável espera pelos medicamentos para tratar a doença. Mas em meio a tantos problemas, surgiu a união de amigos e voluntários. Tudo começou com uma vaquinha online. Só que o tratamento é bem salgado. Ela sobrevive apenas com um salário mínimo, paga aluguel e precisa criar as 3 filhas. É tudo com ela, que vive sozinha com as meninas. Ela precisava entrar com um recurso judicial por meio de um defensor público para solicitar os remédios ao Estado. Mas era impossível esperar mais tempo. Ainda mais para ela, que foi diagnosticada de forma tardia. A partir disso, a corrente do bem pela causa de dona Hermínia ganhou corpo. Um grupo de advogados de Porto Alegre se sensibilizou com o caso, ofereceu orientação jurídica e o processo andou. No dia 14 de setembro, nossa equipe foi acompanhar Hermínia até a farmácia de medicamentos especiais do Estado para pegar os remédios. Só que eles não estavam lá. O Estado alegou que os medicamentos estavam em falta no estoque, o que deixou dona Hermínia em prantos. Mas é hora de deixar a frustração no passado e viver o presente. Fomos até a casa de dona Hermínia, na zona norte da capital, acompanhar a ida dela até uma farmácia para, enfim, retirar os medicamentos. Sem os remédios, a família fica preocupada, ainda mais com as dificuldades que dona Hermínia enfrenta no dia a dia, até para se locomover. Muitas vezes, conta com a ajuda das filhas. Ela precisa praticamente de ajuda em tudo, assim, às vezes ela precisa de ajuda para levantar, que ela não consegue, às vezes ela precisa que faça uma massagem, porque ela tá com muita dor, então tem dias que ela não consegue levantar da cama, aí eu praticamente faço tudo para poder auxiliar ela. Antes de irmos com Hermínia na busca pelos remédios, ela nos chama para mostrar uma foto e conta a novidade. Hermínia se formou em um curso de confeiteiro. Apesar de todo o sofrimento com a doença, ela não abriu mão de se qualificar. Papo vai, papo vem. Agora é hora de fechar a casa e ir atrás do sonho.
Então a gente vai acompanhar a dona Hermínia agora, que vai lá buscar os medicamentos. Vamos lá, então. Dona Hermínia, já quero saber da senhora, como é que tá a expectativa na busca, né, desses medicamentos que é tão importante para a senhora? Tô nervosa, bastante ansiosa, mas estou muito feliz porque é através dessa medicação que eu vou chegar à tão sonhada vitória da minha cura. Acompanhada de uma assessora jurídica, dona Hermínia entrou na farmácia. Nossa equipe ficou aguardando do lado de fora. Mas de longe, já observamos a emoção de Hermínia, que finalmente recebeu os remédios. Uma pessoa que estava dentro da farmácia e se comoveu, gravou a reação de Hermínia. Eu sou sim. Estas medicações são para o primeiro tratamento na tentativa de conter a doença. Vocês acompanharam, né, a gente tentando retirar na farmácia de saúde. Infelizmente, eles não têm condição de ter toda essa medicação, que é muito cara. E também a gente demorou um pouquinho, porque o Estado realmente está sem dinheiro. A gente tentou fazer o bloqueio das contas, não tinha dinheiro. A gente teve que esperar entrar os valores para poder bloquear. Mas, felizmente, deu tempo, tá aí a medicação e... que a dona Hermínia seja muito feliz. Com os medicamentos em mãos, Hermínia está com novas esperanças. E agora, acredita mais do que nunca na cura. Agora eu sei que eu tô bem pertinho da vitória, de vencer essa doença. Agora eu sei que logo, logo eu vou poder dar a notícia para vocês. Venci mais um câncer, tô aqui vivinha. E aí convidar vocês para ir lá provar um pouco dos meus kits que eu faço. Com certeza. Até porque, como diz aquela frase, né, dona Hermínia, quem acredita sempre alcança, né? E a gente nunca deve perder a fé e a esperança. Exemplo de fé. A luta da mulher guerreira inspirou uma corrente do bem. Uma união que nos faz olhar para o outro e perguntar a nós mesmos: o que estamos fazendo para ajudar o próximo? É isso aí, dona Hermínia, muita força para a senhora e para toda a sua família. E o programa Cruzando as Conversas desta sexta-feira vai debater o Exame Nacional do Ensino Médio como sistema de avaliação. O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade da educação no país. A partir de 2009, seu formato foi alterado e o exame também passou a ser uma modalidade de acesso ao ensino superior. No entanto, este modelo de prova é o mais adequado para o acesso às universidades públicas? O Enem é mais qualificado que o vestibular tradicional? Com o exame é possível selecionar os melhores alunos? A resposta para estas e outras perguntas você confere hoje no Cruzando as Conversas, que começa logo após o Jornal da RDC com a apresentação da jornalista Carla Bisol. Então, não perca! E agora vamos saber como fica o tempo neste final de semana? A notícia não é boa para quem esperava o sol, porque ele não deve aparecer, viu? A previsão é de chuva para todas as regiões no sábado e tempo nublado no domingo. Confira. No sábado, em Porto Alegre, deve chover nas primeiras horas da madrugada e pela manhã. A máxima deve ser de 26 graus e a mínima de 17. Em Torres, no litoral norte, chove durante todo o dia. Máxima de 27 e mínima de 20 graus. Em Canela, na Serra Gaúcha, de manhã e à tarde deve ter chuva forte. Máxima de 24 e mínima de 15 graus. Em Santa Rosa, no noroeste do estado, a previsão é de chuva na madrugada e tempo nublado de manhã. Em Santa Maria, na região central, deve chover de manhã e durante o dia o tempo será nublado, com máxima de 27 e mínima de 17 graus. No domingo, tempo nublado na capital, sem previsão de chuva, com máxima de 25 e mínima de 18. Em Torres, pode ter chuva fraca, alternando com tempo nublado. A máxima deve ser de 24 graus e mínima de 20. Em Canela, chuva fraca, mas a tendência é de tempo nublado. Máxima de 23 graus e mínima de 15. Em Santa Rosa, o tempo deve ser firme e nublado, com máxima de 26 e mínima de 17 graus. E em Santa Maria, tempo nublado durante todo o dia, com máxima de 29 graus e mínima de 20 graus.
E agora vamos falar de futebol com Cadu Oliveira. Muito boa noite, Cadu. Como é que deve ser aí o fim de semana da dupla Grenal? Boa noite, Fabiano. Boa noite a quem nos assiste. Pois é, agora, nesse final de semana aí, a dupla Grenal enfrentando os Atléticos. O Grêmio pegando o Atlético Mineiro e o Internacional pegando o Atlético Paranaense. Mas o Grêmio ainda é expectativa em relação ao julgamento, né, do jogo contra o River Plate na última terça-feira, o caso do técnico Gadiardo. O Grêmio que perde a transferência de pontos em função de todos os incidentes acontecidos nesse jogo contra o River Plate. Vejam só, o julgamento era para acontecer amanhã à tarde. Esse julgamento foi antecipado para hoje, e ele aconteceu. Mas a Conmebol anunciou agora à noite que a decisão somente será dada amanhã no início da tarde. Então segue a ansiedade aí da direção, do torcedor gremista, mas a realidade das informações que nos chegam é que o técnico Gadiardo será punido, uma punição grave, uma punição forte, e o River também será punido, mas será mantido aí o resultado da partida, ou seja, o River disputando a final com o Boca Juniors, essa a decisão de dois times argentinos. Mas com isso se confirmando, o Grêmio tem o foco total agora no Campeonato Brasileiro e busca ficar entre os 4 primeiros da competição para garantir vaga na próxima Libertadores por vaga direto e não entrando numa pré-Libertadores. E o Grêmio tem esse Atlético Mineiro que também quer uma vaga aí na Libertadores do próximo ano. E as informações do Grêmio chegam através do repórter Guilherme Paz. O Grêmio treinou na manhã de hoje aqui em Porto Alegre, visando enfrentar o Atlético Mineiro amanhã às 19 horas lá em Minas Gerais. O time já viajou e está em Belo Horizonte. Na quinta colocação, com 52 pontos e precisando muito do resultado para se aproximar do G4, que dá vaga direta para a Libertadores, Renato tem preocupações. Maicon e Kahneman desfalcam o time por conta de lesão, assim como Marcelo Groy, que só volta no ano que vem. O goleiro Paulo Vitor, que vai substituir até o final da temporada Marcelo, conversou com a imprensa no dia de hoje. A gente tem um jogo direto ainda contra o São Paulo, então a possibilidade é grande de G4. É um momento que eu faço até um apelo para o torcedor, que vibrou, comemorou com a gente durante esses 2 anos. Então são 7 jogos que eu peço para que eles abracem a nossa equipe, para que a gente termine essa competição no G4, e a gente depende muito deles. A gente sabe que acaba sendo um momento difícil o que aconteceu, mas tem que levantar a cabeça. A nossa equipe é uma equipe de jogadores vencedores que sabe lidar com a derrota também, e a gente já tem que começar essa reação amanhã. Pois é, e o Internacional pega o outro Atlético, domingo às 19 horas, o Internacional que não terá pela primeira vez 2 jogadores importantes juntos, o Rodrigo Doraldo e o Edenilson, mas vai enfrentar um time reserva do Atlético Paranaense, porque o Atlético está classificado para semifinais, enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira, pelas semifinais da Sul-Americana. Quem nos chega agora com as informações do Internacional, o repórter Pedro Oliveira. O Inter fez um treino fechado na manhã desta sexta-feira, se preparando para o duelo no próximo domingo, contra o Atlético Paranaense, às 7 horas da noite em casa. O único lance que podemos ver foi a bela bicicleta do atacante Leandro Damião, que foi divulgada pelo próprio Inter. O time que deve enfrentar o Atlético é Marcelo Lomba no gol, Fabiano na lateral direita, Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda. Gabriel Dias como volante no lugar de Rodrigo Dorado, Juan Lano no lugar de Edenilson, D'Alessandro, Patrick e Nico Lopes no meio-campo e Leandro Damião no ataque. Depois da atividade, o treinador Odair Hellmann falou justamente da ausência de Rodrigo Dorado e Edenilson. São jogadores importantes do grupo, né, da equipe. Prejuízo justamente pela situação do jogo, né, lá do Vasco, que além do prejuízo dentro do campo, a gente acabou tendo essas situações de cartões e suspensão deles. Então, são 2 prejuízos. Mas da mesma forma que eu sempre, desde o início do ano, confio no grupo, estabelecemos aqui que o grupo é o que vai fazer a diferença, o que ia fazer um campeonato regular e nos colocar a brigar na parte de cima da tabela. Pois é, o Internacional, esse jogo às 19 horas, o Inter que é o time de melhor retrospecto jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro. E vai enfrentar uma equipe que vem com o time reserva, que ainda não ganhou jogando fora de casa com o time titular. Então é uma vantagem que o Internacional pode tirar em relação a isso. Mas quer saber as verdades da bola? Com certeza. Então está chegando aí o comentário agora de Ribeiro Neto. Ribeiro Neto e as verdades da bola.
Oferecimento Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Boa noite, pessoal. Estou enviando o meu comentário aqui direto do cenário do Ribeiro Neto e as Verdades da Bola, dirigido a você, telespectador e seguidor da RDC TV, lamentando que a Conmebol deixou para amanhã a divulgação oficial do resultado, né, sobre o caso do Galhardo, né? A empresa argentina está pipocando informações de que o resultado já está posto, que o River será o finalista. A própria Conmebol, né, colocou uma escala de arbitragem como Boca e River, só que depois botou atrás e colocou um asterisco. Mas o que se vê claramente é que a Argentina, através mesmo das suas instituições, ou está fazendo pressão ou tem informação privilegiada, mas eles estão agindo. O que eu fico muito triste até é que o Grêmio, assim como o Inter já em outros casos, o Grêmio está sozinho, né? A CBF, por exemplo, nem se posiciona, né? Nós não temos representantes lá. Aliás, o que nós temos foi simplesmente, né, defenestrado depois que votou contra os interesses da Conmebol na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Então, o que acontece? O que eu acho que é improvável que o Grêmio tenha uma solução que atenda os seus interesses, mas que vai ficar constrangedor para a Conmebol, seja qual for o resultado, vai. O River Plate, sim, zoou, né? Abusou da confiança, simplesmente ignorou uma regra, né? E ainda assim, na minha opinião, vai ser apenas punido com uma multa ou uma suspensão do seu treinador. Vamos aguardar até amanhã. Boa noite, gente. Pois é, vamos aguardar, né, a decisão, mas que já se imagina e se sabe como mesmo o Ribeiro Neto falou. Obrigada, Cadu. Obrigada, Ribeiro Neto, pela participação. E o Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Um ótimo final de semana para você aí de casa. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite e até mais. Boa noite, bom final de semana. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.